Boa noite, galera, tudo bem? Mais uma vez, Charles aqui no canal Estudos Bíblia Sagrada, quando eu estudo o Evangelho de João, agora passando para o capítulo 9, a falar 19, capítulo 9. Vamos continuar esse ministério de Jesus, ainda em Jerusalém, ali. E agora a gente vai ver esse momento no capítulo 9, né? Depois no capítulo 8, dessa discussão, desse debate que ele teve com os judeus, fariseus, né? Sobre a questão dele, que o pai dele, enfim, que eles iam chegar a um ponto que eles iam saber quem ele era, que ele falou no momento da cruz, né? E Jesus sempre deixando bem específico de quem ele era. Ele era quem, né? A lei de Moisés, os salmos e os profetas falavam. Era quem? O Deus Todo-Poderoso? O Deus pessoalmente ia vir? É isso que as profecias falam? Não, as profecias não falam isso. Já falam que ia vir Filho de Deus, ungido, Messias. Quer dizer, ungido, aquele que ia ser o rei de Israel. Ia estar no trono de Davi. É isso que as escrituras dizem. E até eu falei um pouco de infelizmente, essa deturpação do Evangelho de João. Que as pessoas pegam esse Evangelho e meio que introduzem coisas que o Evangelho não diz. E bem pelo contrário, tentam introduzir coisas que o próprio Jesus rebate contra a ideia dos próprios fariseus. Os fariseus também queriam acusar Jesus dele se dizer Deus, dele querer ser Deus, igual a Deus. E Jesus rebate isso. E é legal as respostas que Jesus dá. Só que ainda mesmo assim, nessas próprias respostas de Jesus, eles ainda pegam essas próprias respostas de Jesus e deturpam elas também. Então, agora no capítulo 9, a gente vai ver um momento que Jesus também vai curar e vai demonstrar que ele não é só o pão, o alimento espiritual, que ele fala sobre isso, né? Que ele é o pão. E é legal que quando ele fala disso, ele fala depois que ele faz a multiplicação dos pães, né? Agora ele vai dizer que ele é a luz. E é interessante que ele fala isso depois de ele ter abrido os olhos cego. Então, esses paralelos que Jesus fala, e isso num contexto espiritual, né? Mas aplicado a coisas físicas, né? Ele está falando de coisas espirituais, daquilo que ele realiza, né? Qual ele é. Aqueles que aceitam por meio da fé ele. Então, só resumindo um pouco isso, né? Também não deixam, sempre lembrando, né? Não deixem de se inscrever no canal, não deixam de deixar os comentários, não deixem de compartilhar. E que a gente vai continuar aí, né? Fornecendo mais conteúdo. Vamos tentar aí, né, terminar o Evangelho de João, depois vamos para Atos, para as epístolas de Paulo, para outras. Vamos estudar o Antigo Testamento, então vai ter muito conteúdo. E eu espero que vocês deixem os comentários, ou as ideias, né, as opiniões de vocês, que a gente possa estar cada vez mais, né, melhorando o estudo e podendo, né, compartilhar a fé através de estudo. A gente venha crescer mais, né? Crescimento, transformar essa vida. Bom, então acho que era isso, né? Então a gente vai começar. Eu vou tentar fazer só até o versículo até o versículo 7, tá? Que eu quero fazer um pouco curto. Poderia fazer um pouquinho maior, mas acho que
vai ficar meio grande o conteúdo, então eu vou fazer um pouquinho em partes, né? Se tornar um vídeo mais curto para as pessoas poderem até ser mais dinâmico. Então tá, então vamos lá. Passando Jesus, então, viu um homem cego de nascença. E nesse contexto dele, né, lá na Judéia, em Jerusalém, e isso num contexto de um sábado. E seus discípulos perguntaram, Rabi ou mestre, enfim, né? Quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? É legal que essa questão de visão dos discípulos é muitas visões que as pessoas têm hoje, até pré-julgamentos, né? E é legal a resposta de Jesus em relação a isso. Então Jesus ele está respondendo a uma questão de visão daquele mundo religioso, que até os fariseus viam, né, samaritanos como excomungados, como pecadores, imundos, longe de Deus, né? Mas eles não viam os seus próprios erros. Mas é legal que Jesus vai responder isso. Ele vai dar essa resposta. Então, entendendo o questionamento dos discípulos. Então, a visão deles, creio eu, daquele tempo, daquela época, era o quê? Qualquer pessoa que tinha algum problema, uma deficiência, uma doença, qualquer outra coisa, ou era um pecado dele, ou o pecado dos pais deles. Tinha alguma coisa relacionada ao pecado. Mas como você pode abordar isso e ver numa perspectiva correta, sem um pré-julgamento injusto? Até porque a gente vê também no Novo Testamento e no Antigo Testamento situações, né, de doenças, acontecimentos que realmente foram por causa do pecado. Então, pode ser e não pode ser. Certo? Coisas que podem acontecer realmente. Tá? Então, Jesus vai explicar isso um pouco em relação a esse cego. Jesus então respondeu: nem ele pecou e nem seus pais. Então, se ele não pecou e os pais deles não pecaram, então por que ele é cego? E o interessante é que esse cara ele ficou cego não quando ele era criança e nem quando ele era adulto. Então não foi a consequência de alguma coisa. Ele nasceu assim. Então, se ele não pecou e não foi consequência dos pais dele, então por que ele nasceu cego? E Jesus explica. Mas isso aconteceu para que nele se manifestasse o quê? As obras de Deus. Então tinha um propósito dele nascer cego. Que era o propósito qual? Desse momento que Jesus encontrou com ele. Então isso é um momento, uma oportunidade de você realizar as obras de Deus. Então é interessante que Jesus explica isso. Tem muitas coisas que acontecem que são oportunidades para que você possa servir a Deus, para que as obras de Deus sejam manifestas. Um exemplo disso, tá? Vamos dar um exemplo. Se todo mundo fosse rico, certo? Você ia ter a oportunidade de abençoar alguém, de ajudar alguém. Que nem um outro exemplo, né? Miriam, ela foi punida com lepra por Deus, por ela ter desobedecido, ela e Arão, a Moisés. E aí, depois, claro, né, Moisés chorou, enfim, né, em relação a ela, aí ela foi curada, Deus tirou isso. Isso tudo foi por causa do pecado dela. Certo? Outro acontecimento,
lá em capítulo 11 de 1 Coríntios, quando eles estavam fazendo a ceia de um modo indigno, certo? Que é o que? Não dando o devido valor, o respeito, né, para a ceia. O que estava acontecendo com eles? Eles estavam morrendo, ficando doentes, morrendo. Então, tem situações que realmente você consegue ver o pecado. Certo? Como um exemplo, uma pessoa que é alcoólatra, certo? Ela morre porque deu um problema no fígado. Simples. Ela não tem domínio próprio. Ela morreu por consequência dos pecados dela. Certo? Uma pessoa que está cometendo adultério com a mulher de um outro cara. O cara vai lá e dá um tiro nele, ele fica paraplégico. Ele está paraplégico por quê? Por causa dos pecados dele. Então a gente consegue ver algumas coisas por consequências dos pecados, outras coisas não. Que nem uma pessoa, que nem esse cego que nasceu. Ele nasceu cego. Ele pecou, de certo, dentro da barriga da mãe dele? Não. Um propósito. Como tem muitos propósitos. Então isso é só um exemplo para a gente poder meditar nisso. Tá? Então, e Jesus explica isso. Tipo, de vez de ficar tentando saber por que a pessoa está assim, certo? Você está focando, perdendo tempo com outras coisas. Você tem que aproveitar o tempo para trabalhar para o Senhor. Entende? E Jesus vai argumentar, vai falar isso. Enquanto é dia, é necessário que realizemos as obras daquele que me enviou. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Certo? Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então é legal que ele fala essas coisas antes de operar o milagre. Que é do quê? Abrir a luz dos olhos daquele homem. Que realmente a visão humana, o que reflete a visão, para ela poder, o cérebro, né, criar a imagem, você precisa da luz. É a luz que fornece e a gente vê. Certo? E claro que isso acontece realmente Jesus espiritualmente falando. Era aquilo que Israel precisava. A visão espiritual que Jesus tinha para você e oferece para cada um de nós. Certo? E ele demonstrava isso na prática, que é mostrando fisicamente as coisas, né? Como ele dá o exemplo em relação ao perdão dos pecados, curando um paralítico, certo? Então ele mostra em coisas físicas o que ele faz espiritualmente, certo? Então, enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo, beleza? Aí no versículo 6, ele vai falar, tendo dito isso, eu vou tomar um café aqui. Ele cuspiu no chão e fez, né, barro com a sua saliva. Ele fez tipo uma lama, né, com a saliva dele e aplicou aquilo ali sobre o olho do cego. Mais uma coisa interessante é que no Antigo Testamento, que era a visão dos religiosos daquela época, que eles tinham em relação a coisas sobrenaturais, vamos supor, né? Que é o que os profetas faziam, o que Deus realizava no povo. Ele ressuscitou, pessoas foram ressuscitadas, pessoas foram curadas, né, de várias formas. Mas uma coisa que a gente não vê no Antigo Testamento, que, claro, somente escrita falando, era pessoas cegas de nascença serem curadas. Que dá a entender, o Antigo Testamento não mostra isso. Então era uma coisa nova, isso. E isso vai ser muito impactante para as pessoas e para os líderes religiosos nisso que aconteceu, certo? Então Jesus pegou a lama, né, com a saliva dele, que a saliva cria através da tua boca, da tua, né,
da tua língua, desse sistema da onde sai a palavra, enfim, né? Ali, né? A saliva, junto com o barro, que o barro é da onde veio o homem. Então é interessante isso, essa ligação entre o barro e a palavra de Deus, como foi no início, né? Deus trouxe o homem do barro, deu do espírito dele, enfim, criou o homem, né? É só um paralelo que eu estou fazendo, tá? Mas ele aplica isso no olho, como se fosse uma pomada, e fala para ele, e disse-lhe, vai e lava-te no tanque de Siloé. E é legal até o paralelo do nome do tanque, né? Quer dizer que é enviado. Então, Jesus é enviado por Deus, né, para ser a luz do mundo, a luz das pessoas em relação a Deus, abrir os olhos, né, das pessoas. Ele foi e lavou-se e voltou a encher. Então é uma coisa maravilhosa que aconteceu, e isso o contexto vai mostrar que foi num sábado. Então vai ter mais um debate, mais uma situação de luta. Jesus contra o mundo religioso, que mais olhava para regras, do que o milagre, a recuperação de alguém, né? A glória para Deus, a pessoa está enxergando, sabe, coisas assim. Mas não, as pessoas olhavam para sua própria honra, suas próprias regras, do que a justiça ou a misericórdia. Isso reflete muito. Bom, espero que vocês tenham gostado, tá? Os bons estudos. E até o próximo capítulo, tá bem? Um abraço, fiquem bem.